O mecanismo de Anticítera parecia ser nada mais do que um conjunto de engrenagens e placas corroídas, perdido no tempo e no fundo do mar. Mas, em uma inspeção mais detalhada, um sistema complexo de componentes de bronze interligados começou a emergir, revelando uma engenharia avançada para sua época. Ficou claro que este não era um artefato comum, mas sim uma obra-prima da tecnologia antiga. Inscrições em grego antigo indicavam seu propósito: um dispositivo para rastrear movimentos celestes, algo que fascinava os antigos gregos. Levaria décadas e o advento de técnicas avançadas de imagem, como os raios-x, para apreciar plenamente a complexidade do mecanismo de Anticítera, que estava muito à frente de seu tempo. O dispositivo, aproximadamente do tamanho de uma caixa de sapatos, continha mais de 30 engrenagens de bronze, cortadas e montadas com precisão, demonstrando um conhecimento profundo de mecânica. Essas engrenagens, algumas com apenas alguns milímetros de tamanho, funcionavam em conjunto para rastrear os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas, proporcionando uma visão detalhada do cosmos. O mecanismo de Anticítera era, em essência, uma calculadora astronômica sofisticada. Podia prever eclipses, rastrear as fases da Lua e mapear os movimentos dos 5 planetas conhecidos. Imagine o céu noturno como um relógio gigante, com as estrelas e planetas como seus ponteiros. O mecanismo de Anticítera era como uma versão em miniatura deste relógio, replicando os ciclos do cosmos com notável precisão. Girando uma manivela, os usuários podiam avançar o mecanismo no tempo, observando as posições dos corpos celestes em uma série de mostradores e ponteiros. O dispositivo até mesmo levava em conta as órbitas elípticas dos planetas, um conceito não totalmente compreendido até o trabalho de Johannes Kepler no século XVII. A destreza de engenharia exibida no mecanismo de Anticítera é simplesmente espantosa. A precisão e a complexidade de suas engrenagens foram incomparáveis por séculos. Este era um nível de miniaturização e sofisticação mecânica que não foi visto novamente até a Renascença. Algumas engrenagens até apresentavam dentes com perfil triangular, um design encontrado em relógios modernos. A criação de engrenagens tão intrincadas teria exigido ferramentas e técnicas especializadas. O fato de os antigos gregos possuírem tal conhecimento desafia nossos preconceitos sobre a tecnologia antiga. Isso sugere um nível de habilidade técnica que foi perdido por séculos apenas para ser redescoberto durante a Renascença. O mecanismo permanece como um testemunho da engenhosidade e habilidade de seus criadores. Seção 5. As mentes por trás do mecanismo. A identidade do gênio que criou o mecanismo de Anticítera permanece um mistério. Alguns estudiosos acreditam que ele pode ter se originado na escola do antigo astrônomo grego Hiparco de Niceia, conhecido por seu trabalho inovador em astronomia. Outros sugerem que pode ter sido obra de Arquimedes, um renomado matemático e inventor. No entanto, evidências concretas que liguem o mecanismo a qualquer indivíduo ou oficina específicos permanecem indefinidas. O mistério de seu criador apenas aumenta o fascínio desta maravilha antiga. O mecanismo de Anticítera permanece como um testemunho das capacidades intelectuais de nossos ancestrais antigos, um lembrete de que o passado muitas vezes guarda mais segredos do que imaginamos. Seção 6. Conhecimento perdido e maravilhas antigas. A existência do mecanismo de Anticítera levanta questões intrigantes sobre a natureza do progresso tecnológico. Como os antigos gregos adquiriram tamanho conhecimento avançado de astronomia e engenharia? E por que esse conhecimento aparentemente se perdeu, apenas para ser redescoberto séculos depois? Alguns especulam que o mecanismo de Anticítera não era único, mas sim um representante de uma tradição perdida de tecnologia avançada no mundo antigo. Talvez outros dispositivos semelhantes existissem, perdidos para os estragos do tempo ou ainda para serem descobertos. O mecanismo de Anticítera oferece um vislumbre tentador de um passado onde os limites da engenhosidade humana podem ter se estendido além do que imaginávamos anteriormente. Seção 7. Recriando o passado. Desde sua descoberta, cientistas e engenheiros foram cativados pelo mecanismo de Anticítera, ansiosos para desvendar seus segredos. Numerosas tentativas foram feitas para recriar o dispositivo, usando materiais e técnicas modernas para entender seu funcionamento intrincado.
Essas reconstruções, embora não sem seus desafios, forneceram informações valiosas sobre o design e a funcionalidade do mecanismo original. Um exemplo notável é o projeto de reconstrução funcional do mecanismo de Anticythera, liderado por Michael Wright e Alan Bromley. Sua réplica, meticulosamente elaborada, baseada em anos de pesquisa e análise, demonstra a viabilidade do antigo design grego. Seção 8. Um legado de engenhosidade. O mecanismo de Anticythera permanece como um testemunho do potencial ilimitado da engenhosidade humana, uma verdadeira maravilha da engenharia antiga. É um lembrete humilde de que, mesmo na antiguidade, os humanos possuíam a capacidade intelectual de compreender e modelar as complexidades do universo, utilizando ferramentas e conhecimentos avançados para sua época. Este dispositivo antigo serve como uma ponte através do tempo, conectando-nos às conquistas intelectuais de nossos ancestrais, revelando a profundidade de seu entendimento e criatividade. O mecanismo de Anticythera é mais do que apenas um artefato antigo. É um símbolo da curiosidade humana, engenhosidade e a busca incessante para entender nosso lugar no cosmos, inspirando gerações futuras a explorar e inovar. Ele nos compele a olhar além de nossa compreensão presente e reconhecer a possibilidade de conhecimento perdido e maravilhas esquecidas, incentivando-nos a continuar a busca pelo desconhecido. Quem sabe que outros segredos jazem enterrados sob as areias do tempo, esperando para serem redescobertos e despertar nosso senso de admiração e curiosidade, desafiando-nos a desvendar os mistérios do passado?